Paz seja convosco. É uma mistura difícil de fazer. Não sei o que pode resultar. Alegria e tristeza. Um sentimento de vitória e um sentimento de vencido pelas circunstâncias. Mas, na verdade, o regozijo na tribulação é um dos segredos dos 7 trovões. Graças a Deus, podemos dar o nosso bom dia à igreja que está em Goiânia. E aqui está a sua extensão, com o pastor Jonas, que vai dar seu bom dia, simpático como sempre. E estamos aqui também com muita responsabilidade nessas perguntas, esses e-mails, os quais não pode, muitas vezes não dá para ler, não? Os assuntos, não dá até por uma questão ética. Vendo aí os clipes do Recanto, vem essa saudação da irmã Rosana. É interessante que ela destaca aqui os clipes das crianças que encantam as nossas crianças de longe. É a linguagem dela. E ela diz: minha neta, quando eu coloco este clipe do caminho estreito, ela corre para a frente do monitor, para ver de perto. Não? Ela ama também aquele que a irmã Meire foi o hino da temporada. Não? É um hino das temporadas. Ela ama aquele que a irmã Meire canta de roupa vermelha sobre Jerusalém com o grupo. Ela gosta muito dos hinos da família Moura. Isso tudo mexe com a gente, não é? Irmã Rosana, Deus te abençoe e continue aí caducando com a netinha, viu? Enquanto ela se alegra com os hinos de Deus. Amém? Alma batida e regozija, não é? Se alegra, glorifica
Mas ela sofre um complexo, eu digo isso, irmã, porque o complexo judia. O irmão Branham chegou a dizer que o complexo mata. Entre o pastor e você. Se glorifica, se não glorifica, e há um desentendimento de entendimento. Às vezes nem o pastor está percebendo isso. Isso acontece demais. E quando ele bate, ele não quer dizer que está batendo na irmã particularmente. Eu creio que, como a senhora afirma, ele é um pastor de verdade. Um pastor de verdade não faz isso. Vamos admitir juntos que é um engano produzido por um complexo que foi gerado. Isso é humano. Sendo humano, pode ser vencido. Quer glorificando, quer apanhando. Apanhando é força de expressão, não é? Feliz aquele que toda mensagem o atinge. O pior de tudo é quando nenhuma mensagem atinge a pessoa. E eu te dou como lembrança a firmeza aí da sua fé, sua alegria, que é que você é tratada como filha. Hebreus 12. Eu muitas vezes não, eu brinco, mas eu nunca mereci apanhar. E minha mãe me bateu demais. Mas eu já perdoei ela, né? Um pouquinho de humor. Mas é por quê? Porque ela me amava. Ela queria fazer de mim um homem. E como viúva que era, pobre, ela tinha aquela responsabilidade de fazer de seu filho um homem. Então, faz o seguinte, a irmã acaba com isso aí em Hebreus 12. Ele açoita aquele a quem ele toma por filho. Quem não, é bastardo. É Hebreus 12. Leia devagarzinho. E ao terminar esse primeiro tópico aí de Hebreus, de um primeiro versículo até eu não sei quanto, a irmã estará livre, tanto glorificando como não, tanto a mensagem estando corrigindo, e a irmã vai ficar feliz com Hebreus 12. Amém? Hebreus, o livro de Hebreus, capítulo 12. Bom, isso serve não só para a irmã, mas para todo mundo que está ouvindo. Eu falo muito sobre Hebreus 12, porque eu estou incluído nisso.
A irmã diz que cortou seus cabelos várias vezes. E ela sofreu muito e pergunta se Deus ainda a perdoa. Se Deus não perdoasse, ele não era Deus. A coisa que Deus mais gosta é de perdoar. Porque perdoando, ele está salvando. Nós vamos ter outros assuntos sobre este assunto aí, sobre essa pergunta. Ele me perdoa? Você vai ter resposta mais na frente e mais completa, tá bom? Esse espírito de dúvida, medo de perder o rapto, medo de tudo, e você pede ajuda, me ajuda. Quero a alegria da minha salvação. Você citou o Salmo 51, quando você fala isso. Você não perdeu a salvação, às vezes perde a alegria da salvação. Está na hora de encarar as coisas de uma forma calma, sincera, olhando para a realidade. Está na hora disso. Então, o Salmo 51 te responde sobre essa declaração vitoriosa sua. Quero a alegria da minha salvação. Davi orou assim: torna a dar-me a alegria da minha salvação. Esse Salmo 51, ele encampa toda a igreja no mundo. Pequei, e o meu pecado está diante de mim. Mas, se ficasse somente diante dele do outro lado, não seria bom. O importante que é somente nessa dimensão do corpo terreno. E de fato é isso mesmo. Toda banda que você olha, você vê Deus. Toda banda que você olha, você vê pecado. Pecado, pecado. Deus e a natureza, e deixa todo homem inexcusável, deixa Deus mostrar para os seus filhos que Ele cuida. Ele cuida. Quer saber de uma coisa? Apesar de muito sofrimento, desgaste, e quase que acabada, a natureza glorifica a Deus, mesmo em circunstâncias como tem enfrentado o homem, tem acabado com a natureza. E ele sofre as consequências naturais. Então, dá glória a Deus e siga em frente. É o que o profeta fala. Eu estou vou atender sexta-feira à noite, depois da palestra,
virtualmente, né? No escritório, você vai no escritório, normalmente eu estou lá na Câmara, videoconferência online, né? Então você senta ali em frente à mesa, me vendo, e eu também vou te ver. É os meios que a ciência nos deu, né? Está bem? Sexta, depois do culto, domingo, depois da escola, e domingo, depois do culto à noite. Está bem? Isso é esquecido aí pelo companheiro, né? Aqui temos um testemunho. Venho por meio deste agradecer ao Senhor Jesus Cristo pela vida e pelo ministério do pastor Joaquim Gonçalves. Minha bisavó, irmã Maria Gomes, Maria Gomes. Olha, os mais antigos diáconos lembram bem da irmã Maria Gomes, pioneira. Maria Gomes de Araújo frequentou o Tabernáculo da Fé em Goiânia até sua morte, no ano 2000. Ela morreu. Apesar de não conhecê-la pessoalmente, pois nasci em 2003, sempre ouvi falar sobre a igreja. Decidi pesquisar os cultos e desde então tenho recebido grandes bênçãos através deste ministério e tenho me fortalecido na palavra. Obrigado, pastor Joaquim, por suas mensagens tão inspiradas, motivadoras. Eu creio na mensagem para esta era, somente eu aqui em casa. E peço, por favor, que a igreja esteja orando por mim e minha família. Peço a Deus pela sua vida e desejo profundamente conhecer o Senhor um dia pessoalmente e um dia congregar com todos os irmãos de Goiânia. Obrigado pelas mensagens, conselhos e estas palavras tão maravilhosas. Deus te abençoe sempre, pastor Joaquim. Grande abraço. Então, veja aqui, voltando um pouquinho, eu tenho recebido grandes bênçãos através deste ministério e tenho me fortalecido na palavra na palavra. Obrigado, pastor Joaquim, por suas mensagens tão inspiradas. Isso é o lado positivo. Tem um lado negativo, que você não pode acender uma lâmpada sem ele. A energia está aí, a luz está acesa. Mas desliga o negativo, o neutro. Apagou. É assim são os fariseus, estão apagados. Deixa todo mundo que está ao redor deles cegos, nas trevas. Porque é só o negativo. Bom, e como isso aqui é a contrabalança, não? É muito mais aqueles que estão conosco do que os que estão lá fora. É muita gente que cobre tudo isso negativo. Agora, você é um cabo positivo.
Eu espero estar sendo entendido, porque reforça, ajuda. A Bíblia diz, Isaías 53, que ele vê o trabalho de sua alma e fica satisfeito. Aí, o pastor vê, através de testemunhos das pessoas, das famílias, o trabalho de seu ministério e fica satisfeito. Então a gente tem tanta coisa boa para falar, tanta coisa boa que recebe, que as más não tem sentido. Perde completamente a eficácia. Agora mais um aqui. Nós temos que ter paciência, porque isso é escola dominical, não é? Essa pessoa, ela reclama que é uma moça. Ela reclama que ela é rejeitada por causa da sua conduta e postura. É lamentável, irmã, você do interior, que isto é verdade. Então, tem moços que não respeitam, eles não são revelados ainda, pode estar em processo. Eu grifei aqui, onde acabam me ferindo, pois eles fazem falsos testemunhos sobre mim, de tal modo que outros jovens, incluindo moças, também começam a me olhar com outros olhos e acabam falando que eu fico escolhendo demais. E essa coisa que fica, em vez de ajudar, orar, será que você tem um grupo de amigas pelo qual você ora? Agora, você ora só pelas amigas? Pelos amigos? Então, não acende a luz, aí é só o positivo. Então, é lamentável. Ela fala uma coisa aqui que é verdade, viu? Ela fala aqui... se eu... onde uma conversa que poderia ser agradável se parece com uma entrevista de emprego, na qual me perguntam se eu trabalho, se faço faculdade, ou se sou sustentada pelos pais e que eu deveria fazer faculdade. Eu tenho um diácono que trabalha intensamente para dar tudo para o genro, viu? Futuro genro. Já tem até lote para ele, vai construir para ele. É bom demais casar assim, não é? Se dissermos a eles que quero ser uma dona de casa, começam a se escandalizar ao ponto de a conversa acabar ali mesmo. Eles simplesmente perdem todo o interesse, pois acham que não tem como ter futuro com uma moça assim. Tem que trabalhar, aí vai para a faculdade, minha filha, porque eles têm que tratar nele, viu? Enfatizam também a beleza exterior como se fosse um dos principais detalhes, pois acaba gerando competição entre nós jovens por conta disso, querendo ser a mais bonita, e é onde acaba gerando desfiles de modas entre as moças para quem chama mais atenção.
Mas creio que ainda existe rapazes como antigamente que tem. O irmão Brana perguntou na mensagem, escolhendo uma noiva, ele pergunta num casamento, você tem para onde levar essa moça? Agora tem que perguntar à moça para ver se ela tem um pai que vai dar tudo para eles. Mas está bom demais. Escuta, seu pai já comprou o lote, seu pai está fazendo nossa casa, né? Mas creio que ainda existe rapazes que antigamente, como antigamente, que têm os princípios e condutas de acordo com a Bíblia e as mensagens. Mas, infelizmente, eu ainda não conheci um rapaz assim, pois os que conheci estão deixando os pensamentos misturar com o mundo. Devo enfatizar que nunca tive uma relação além da amizade, onde nunca chegou no ponto de namoro. Tenho sofrido vários comentários falando que eu escolho demais, mas carrego comigo que eu vou esperar a vontade de Deus, pois não conheci nenhum rapaz que refletisse meu caráter. A irmã é definida mesmo, né? Coisa boa. Contudo, venho sendo alvo de brincadeiras de mau gosto, e mesmo passando por tudo isso, sigo firme na palavra, isso aqui é tudo. Não sou uma moça muito sociável, pois só tem eu de moça. Como é que? Só tenho eu de moça no meu campo, e para mim não é fácil fazer amizades entre as irmãs da mensagem nos encontros que tem aí em Goiânia, porque os rapazes me deixaram com deixa eu ver aqui, má reputação em certas cidades, e isso acabou espalhando em diversos lugares. Isso por causa da conduta, a postura. Quero ressaltar que ainda tem jovens que querem casar não tendo emprego. O que é que você faz? Eu sou vendedor, agora com todo respeito, vendedores, existiram vendedores profissionais categorizados, né? O que é? Eu estou fazendo informática, não tendo emprego e nem um lugar para levar a moça. O irmão Brana perguntou, você tem para onde levar essa moça? O rapaz disse, tenho. Eu vou abrir parênteses porque eu estou mexendo com gente que está me olhando aqui, não é? Tenho, sim. Meu sogro já comprou o lote. Em alguns casos, querem que a moça tenha condição de fazer tais coisas para eles. Como a moça pode ser independente, contendo a sua casa própria e o suficiente para se sustentar. E se negar a tal atitude, eles começam a dizer que eu tenho interesse em seus bens. Olha só, materiais, interesse material, né? Quem casa, quer casa. Ué. Em minha defesa, falo que
Na série Casamento Compartilhado, o Senhor explica claramente sobre esse posicionamento, mas ainda assim saio como a errada da história. Minha intenção não é me vitimizar e nem denegrir a imagem de ninguém, e sim pedir uma orientação, como citei. Você está dando orientação para todas as moças. Pastor, que posicionamento eu deveria ter perante essa situação? Estou errada de agir desse modo? Sim, sim, peço que perdoe minha ignorância e me corrija caso esteja errada. Não, minha filha, o foro é seu, não é? Você é juiz da sua causa. E sua autoestima nunca deve te deixar em dúvida. Agora, te aconselho pedir sabedoria a Deus para agir nesse caso. Muito bem. Vamos ver aqui. É outro aqui. Você vai ter resposta com com a próxima pergunta. Eu vou responder. Responde todas praticamente com uma só. Porque é um caso de escritório. Precisa estar no escritório pessoalmente para ver se ajuda melhor. Mas não tendo jeito, você está dizendo bem que não pode acabar com a família, destruir sua família, tendo filho de 3 anos e 8 anos. Você está pensando bem. Agora, bem-aventurado o homem cujos pecados são encobertos pelo sangue de Jesus. Então você vai... eu estou fazendo essa observação só para o irmão saber que eu estou falando contigo, porque o irmão Brana vai responder isso aqui. Tá? Deus abençoe. É um caso de escritório. Certas perguntas a gente não pode responder ao pé da letra publicamente. História que se torna bonita. A história de vida pecaminosa no passado. E que, como ele, você, irmã, padece vivendo hoje a palavra, vivendo hoje como uma dona de casa, família, casada, vivendo a palavra, mas é acusada na mente. Primeiro, é que o Espírito Santo não tem o ministério de acusar. Começa por aí. Ele tem o ministério de convencer. Então a pessoa não tem dúvida. Ele não é acusador. Acusador é Satanás. O diabo é adversário. Aliás, Satanás é adversário
O diabo é condenador, é o promotor. Ele dá credencial para a pessoa que não tem nada de direito moral, espiritual, legal, de estar acusando aos outros. Muito menos a sua própria mente, porque tem pessoas que são acusadas pelos outros, por terceiros, mas não são acusadas por si próprias. Enquanto que há outras que não são acusadas por terceiros, mas ela própria se acusa, se condena. Então, o seu quadro aqui, dessa história tão complexa, a maneira de ver, como aconteceu, os impasses na vida, mas eu vi em você um caráter cristão. E você vai ter uma entrevista, viu? Serve para o irmão também. Uma entrevista com Raabe, a meretriz Raabe. Ela senta de lá, você senta de cá, e você conta essa história. Ela falou, conta a sua para mim. Conta a sua história para mim, Raabe. Você vai ver se a Raabe, depois de expor o sinal, casasse com Salmão, um general, ficava sendo acusada por ter, olha, coisa que você não fez, por ter vendido seu corpo por muitos anos, circunstancialmente. Era uma meretriz. Mas depois de casada com um general, foi salva pelo sinal, e aí então se põe a se acusar pelos antigos pecados. Ora, Pedro não deixa isso, Paulo também não deixa. É uma revelação do sangue. Irmão, leia. Aqui eu quero que vocês anotem. Pega caneta e papel. Eu vou falar, vou repetir várias vezes, porque serve para todo mundo. Eu tenho dito isso com segurança. Com segurança. Veja aí a união invisível da noiva de Cristo. A mensagem, escreve. A união invisível da noiva de Cristo. Parágrafos, vou citar só 2 parágrafos. 215 e 216. Aí é onde está a coisa pesada da história. Porque o irmão Brana é censurado por dizer isto. Você nunca pecou. E aí? Está no mar do esquecimento de Deus. Ele nem toma conhecimento disto. Não deixe o inimigo, o acusador, usar a si própria, a sua sinceridade, o seu corpo terreno, a sua mente terrena, te acusar mais. Isso acabou. Você disse que é uma história bem grande, que eu achei. O importante é o fim da história, não é o início. O importante é como isso terminou. É isso, viu, irmão? Como termina.
Então, há coisas, eu falo para você, irmão, é o seguinte, que há coisas que não podem ser resolvidas aqui, por sensatez até mesmo, e então deixa diante do trono da graça. Eu estou falando no lugar do irmão Brana, ele diz isso. E há coisas que você não pode resolver aqui, você deixa diante do trono da graça. Isto quer dizer que, havendo meios, você teria se libertado completamente em tempo. Aí, voltando para a irmã, como Raabe. Bom, mas tem exemplos demais. Aí vai procurar para Maria Madalena, escuta, como é que foi sua vida? Ah, mas isso me condena. Não, ela estava lá para ver, ser a primeira a ver Jesus ressuscitado. Já pensou? E estar lá junto com a Maria, mãe de Jesus, no Pentecostes. Aí leia aí Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 2, nessa festa do Pentecoste. Então, a escola, vocês ajudam a escola. E ajudam milhares. A senhora, irmã, está ajudando milhares de pessoas. Sua história, seu fim, o fim da história. Não é o começo. O fim do negócio é que é bom. É a chegada ofegante, cansada, cheia de cicatrizes. César não condenou o soldado que estava mancando, aleijado, machucado, todo machucado, cheio de cicatrizes. Não, ele não condenou, ele disse, senta aqui do meu lado. Foi no campo de batalha, na sua vida. Eu sei que eu estou falando com todos, nós estamos aí com mais de 4.000 pessoas. Eu sei que eu estou falando. E se você pensar que isso aqui você nunca vai precisar, você sabe que um dia você vai precisar. Um dia nós vamos precisar daquilo que outros estão precisando e deixaram para trás, como é o seu caso, e está vivendo uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não deixe o inimigo usar sua mente em relação ao passado. E o senhor também, irmão. Há coisas que não podem ser resolvidas aqui, deixa diante do trono da graça. Agora, eu fico feliz. Eu vou ler aqui, perguntas e respostas, número 3, parágrafo 12. Isso sem falar que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E muita gente interpreta errado. Você tem que confessar a Deus em primeiro plano. Acabar com família. Eu tenho visto tantas desgraças nesse sentido, falta de uma orientação sacerdotal, de um Hebreus 5 na vida, no ministério. Deixa o Espírito Santo convencer daquilo. Não é uma letra, é o Espírito Santo convencer, ele convence.
Perguntas e respostas número 3. Parágrafo 12. Perguntas e respostas número 3. Para não errar, falo 3. Número 3. Parágrafo 12. No cheque a gente tem que pôr 3, né, para não haver falsificação. O 3 pode virar 13. 13 mil. Mas é isso mesmo. Perguntas e respostas, eu faço esse comentário para ficar guardado. Número 3, parágrafo 12. 12 apóstolos. Somente recordem disto. Para vocês, pessoas que são casadas e divorciadas e casadas outra vez, prometam-me uma coisa. Vocês têm colocado sua confiança em mim. Eu acho que isto não está sendo gravado. Pensou que não estava sendo gravado, estava, né? Você crê que eu sou o seu profeta enviado de Deus, seu servo? Então tome minha palavra para isto. Você tomará? Se você crê que ele é um profeta de Deus, ele mesmo está dizendo. Então tome a minha palavra. Olha que responsabilidade para isso. A melhor coisa que tem é ter a Bíblia e a mensagem para responder. Então eu vou repetir aqui, ó. Você crê que eu sou seu profeta enviado de Deus, seu servo? Então tome minha palavra para isto. Você tomará? Siga em frente. A resposta. Siga em frente, vivendo exatamente da maneira que você está. Não tente nada mais como isto, mas viva. Simplesmente siga em frente. Siga em frente. Não tente nada mais como isto, mas viva. Simplesmente siga em frente. Somente viva feliz. Somente viva feliz, irmã. Você é salvo. Se vocês são cristãos, sigam em frente vivendo para Cristo. Ele teve uma razão para salvar. Perguntas e respostas, número 3, parágrafo 12. Mas tem tantas outras. Tem todas outras. E na Bíblia também. Eu encontrei, lendo a Bíblia, há muito, pode dizer, de criança, né? Tinha a leitura da Bíblia. E, de repente, você está numa situação de pastor, diante de um quadro difícil, e de repente uma página, um capítulo, um versículo abre assim, como desbrocha-se, como se você nunca tivesse visto. Eu confesso que eu nunca tinha visto assim, com revelação, a questão do casamento, da separação. Paulo dizendo, aí eu fico tranquilo, quando eu vejo o caso, que você tenta de um lado, tenta do outro, e chega à conclusão que não tem como ajudar. Olha, a irmã quer saber uma coisa? Aqui está, e leio, 1 Coríntios 7, primeira carta de Coríntios
7, capítulo 7, verso 10, verso 11. Aí o descanso, a responsabilidade é de Paulo. Quando lê assim a mensagem do irmão Branda, pronto, descansa. O que é isso? Ele disse no verso 10, digo, não eu. Agora, eu observo sempre assim, se ele falasse eu, era Deus falando. Mas ele disse, não eu, mas o Senhor. Como isso ficou claro? Que a mulher não separe do seu marido. Não separe. No versículo 11, ele diz, se porém, se separar, que fique sem casar. Ele disse que foi o Senhor falou, não é Paulo. Fosse Paulo, ainda era Deus, né? Mas ele disse, o Senhor falou. Verso 11. Se, porém, se separar, que fique sem casar. Se reconciliar, que reconcilie com o marido. Aí pronto, eu descanso. Descanso, porque é o Senhor falando. Onde é que tem o erro disso? Se o Senhor falou, agora não vai pegar isso de uma maneira aproveitar uma maneira conveniente. Porque você tem que ler como Deus te falando. Não digo eu, mas sim o Senhor, que não separe. O Senhor continua. Se, porém, se separar, que fique sem casar. Né? Divorciar para casar de novo. Se reconciliar, que reconcilie com o marido. Que beleza! Isso responde para tanta gente, nesses milhares. Lucas, capítulo 23. Ah, obrigado, a lembrança. Vamos orar pelos e-mails. Vamos levantar os e-mails, levantar as mãos. Todos os milhares vão levantar as mãos. Veja, você tem milhares de mãos levantadas por você. E a sua levantada, ou levantadas as suas mãos por outros também. Em nome de Jesus Cristo. Seja doença, seja problema mental, depressão, fraquezas, vícios, presas, como aqueles espíritos, aquela legião de Gadara, prendiam aquele homem no cemitério. Em nome de Jesus Cristo, toma Deus em sua palavra. Não digo eu, mas diz o Senhor. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas 23, verso 8. São Lucas 23, verso 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Senhor Deus, a tua graça superabundou onde o pecado abundou. Isso põe fim em todo assunto de condenação do maligno, do acusador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo opere e dê a clareza, a lucidez, a direção, a inspiração e tudo que o pai, a mãe, os filhos, a moço precisa. Inspira, Senhor. Que ninguém faça de uma maneira precipitada. E desde já agradecemos por essa cura maravilhosa que o Senhor tem realizado há 2000 anos atrás e que se fez notória agora nos corpos doentes. E trazendo a paz no coração que estava aflito, desesperado, triste, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. O amor de Deus com as crianças na temporada 2017. O amor de Deus. Vamos para o recanto da fé. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Brilha mais que o sol, ultrapassa as montanhas. É mais doce que o mel, o grande amor de Deus. Vivo protegido por esse amor sem igual. Mesmo sendo criança, sei que ele é real. Esse amor ensina a todos fazer o bem. Quero pra sempre compartilhar e desse amor gostar. E se
tem razão do inimigo ficar furioso, né? Tem razão, tem que dar razão para ele, né, pastor João? Mas graças a Deus. O profeta fala assim da circular que a gente manda para os pastores, que aliás eu quero pedir os pastores que estão nos ouvindo e pôr na circular deles notificar que está acompanhando online, não é? Pela videoconferência, porque o encontro vai ser na videoconferência, né? Pedir cada um para notificar que a gente vai citar o nome, e a cidade e tudo. Pastor Jonas Felício Pimentel, pioneiro conosco e trabalha mais do que todo mundo aqui no Recanto. O nosso bom dia a todos aqueles que estão participando desta escola especial. O meu bom dia especial para irmã Janaí Ribeiro Pimentel, em Barra do Garças. Ai. E também aos amados irmãos que são pastoreados por mim nas cidades de Caiapônia, Barra do Garças, inclui Aragarças também, né? Nova Chavantina e até lá no mato, na Gleba Banco Safra, há um grupo de irmãos participando desta escola. Temos sido envolvidos nestes últimos cultos sobre o assunto corpos terrestres, corpos celestiais e corpos glorificados. Hoje, durante a escolinha das crianças, o irmão Leandro Gabriel, explorando o assunto da maneira que Moisés foi salvo da morte, que foi determinada pelo faraó, pelo rei do Egito, eu comecei a viajar com aquele povo. E de repente eu estava no deserto. Estando ali no deserto, eu pude ver uma amostra do que é celestial e do que é glorificado. Porque havia uma luz, uma coluna de fogo, que iluminava durante a noite, não trazendo nenhuma dificuldade para que aquele povo se locomovesse, caso necessário fosse. E ao inverso disto, durante o dia, o sol escaldante do deserto, eu nunca estive, mas posso imaginar o que é um deserto. Havia uma nuvem que refrigerava o ambiente para que Israel ficasse em boa condição. Mas, amados, não ficou só nisto. Deus mandava todos os dias comida, sem que eles tivessem que produzir a comida com o seu trabalho. Maná. Você vai no médico e o médico acha que você tem que tomar uma composição de várias substâncias
e que às vezes não é encontrado em um único comprimido, e para ele não te dar uma meia dúzia, ele fala para você assim, manda manipular. E ali o farmacêutico, ele coloca uma infinidade de substâncias numa mesma cápsula. E aquele maná continha tudo que era necessário para a sobrevivência daquele povo. Vamos pensar do lado espiritual agora. Deus nos enviou o profeta. Deus tem enviado homens para pegar a mensagem do profeta e distribuir a mensagem do profeta de acordo com a necessidade do momento. E o que nós temos percebido, que a necessidade do momento é as pessoas conhecer que hoje nós temos um corpo terrestre, mas dentro deste corpo terrestre há um clamor pelo corpo celestial e potencialmente esse corpo celestial já está em nós. E o clamor pelo glorificado que está vindo. Mas olha aqui, irmãos, no deserto tinham que enfrentar Datã. Tinham que enfrentar Abirão. Tinham que enfrentar Coré. E tinham que enfrentar Balaão. E dentro destas perguntas que nós ouvimos, parte do conteúdo delas, nós percebemos que pessoas estão lutando, estão sofrendo, porque a doutrina de Balaão, a prostituição, o adultério, tem sido um tropeço. Mas eu quero dizer, irmãos, que aqueles que eram predestinados não se envolveram com Datã, não se envolveram com Abirão, não se embaraçaram com Coré e nem caíram na contradição de Balaão. Meu irmão, minha irmã, se há um desespero na sua alma, é porque existe um recurso de Deus para você se livrar de qualquer espírito que tem rondado ao seu redor. E se você tem sido tentado, é uma prova de que você tem uma semente eleita dentro de você. Aí nós voltamos lá na história da irmã Corina. Menino não joga pedra em árvore que não tem fruto. O diabo não se preocupa com a pessoa que não tem eleição. A pessoa que tem eleição, ela é uma preocupação para o diabo. O diabo quer anular essa eleição, mas ele não pode anular. Vamos em frente, eleitos de Deus. Chegaremos ao celestial e depois chegaremos ao glorificado. Amém. Amém. Graças a Deus. É o suficiente. Tem mais coisas. É o suficiente, não é? Já pensou, gente? Tudo concentrado numa cápsula. Esse Joninha é custoso, viu? Ele fica assim encolhido, como quem não tem nada, não quer nada, mas quando pega a vara, ele pega trapo de pano velho, sujo, e faz um retrato bonito, né?
Você sabe o que eu estou falando, não é? Muita gente não sabe. É a mensagem que ele pregou lá em São Paulo. O que o pastor João vai fazer com trapo, gente? Glória a Deus, aleluia. Mas Herodes queria ver Jesus, né? Ele se alegrou. Muita gente se alegra também com a palavra, com o profeta, essas maravilhas, essa emoção. Tudo isso que estamos vendo aqui é emoção, não é? Mas é tal negócio. O mundo vive de emoção. Agora tá difícil um gol, viu? O gol fazer aquele espantalho todo num estádio, porque o estádio está vazio, só pode jogar sem torcida e vai gritar só em casa, né? Na hora que marca o gol. Mas quer gol mais emocionante do que ver uma temporada dessa? Isto é uma terna lembrança, ele estava dizendo. É que o irmão Branham diz, mais um encontro pode ser uma terna lembrança. E, voltando a Herodes, ele se alegrou. Ele se alegrou. Que grande vitória eu ver Jesus, né? Mas esperando o quê? Esperando ele fazer algum sinal. Era o diabo de novo. Lá no Monte da Tentação ele queria ver isso. O diabo constantemente na frente de Jesus. Para qualquer fim, quaisquer fins, o diabo estava ali na frente. E então ele passou a fazer pergunta, questionando a Jesus. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Alguém diz, pastor, o senhor não vai responder? Eu não quero ser Jesus, né? Eu não quero ser Jesus. Jesus quer ser eu, porque ele não muda. Ele quer ser a igreja, Cristo na igreja. O irmão Branham disse que seus filhos não discutem, porque Deus não discute. E há uma tendência, uma compreensão mundana do mundo, e tem esse lado. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Mas isso é uma filosofia carnal, natural, do homem. Porque Jesus consentiu tudo. Ele disse que antes de Abraão ele era. Ele se identificou, aliás, ele morreu. Eles ficaram irados porque se fazia Deus. Ele respondeu, ressuscitando a Lázaro. Ele respondeu, curando os doentes, ressuscitando o filho da viúva de Naim. E respondeu, acalmando o mar. Ele respondeu em todas as áreas do poder. Sobre a natureza, sobre o homem. Mas chegou o momento que ele não falava nada.
E a intriga maior do inimigo é você ficar calada. Eu conto a história do sapateiro. O sapateiro, da mulher do sapateiro, era aquele tipo rixosa que Salomão disse que é melhor morar nós vamos trazer para o nosso mundo, num ranchinho de capim, né? Uma cozinha ali, fogão caipira, chão batido. Tem um moinhozinho lá de café, para moer café, e a lenha, fumaça. E comer um pãozinho ali, isso quer dizer um arrozinho com feijão e uma verdurinha, uma mulher de paz, do que morar numa mansão. Aí já vê um caso buscando outro, do João e o Jim. Um estava vivendo num palácio, o outro estava lá onde ele nasceu e viveu toda a vida, com 7 filhos, em paz com sua esposa. E o outro, qual é o João? O Jim que era o rico, Não tinha filhos, a mulher não tinha chegado de noite. E calcula-se como a moça escreveu aí, ela fez faculdade, não é? Virou doutora e cresceu no mundo, ficou rico, mas ele tinha um clamor. Melhor, muito melhor do que uma mulher rixosa. E a mulher do sapateiro era, por excelência, uma mulher rixosa. E o sapateiro está um dia sentado ali, e a mulher desabou, como sempre. Ele tinha um balde de água assim, e de vez em quando ele enfiava a ferramenta ali, afiava, está afiando a faca de sapateiro, que é um perigo, né? Corta couro assim que é uma navalha. Ele está lá sentado no banquinho e a mulher chegou. E desabou em cima. E fala, e fala, e fala, fala, fala. E sapateava ali, irada com ele. Ora, ele está ali afiando a faca. Quem via assim falava, ele está afiando a faca para enfiar no peito dela. Né? Dá a impressão assim. Mas quando ela viu que ele não reagia, ela pegou o balde d'água lá e despejou na cabeça dele. Ele olhou assim para cima com a água escorrendo. Eu sabia que essa tempestade ia terminar em água. É desse jeito o inimigo. E para ela teve salvação, não? Mas o inimigo fica furioso. Eu vi esse toque na rocha aí que o pastor Jonas deu. Eu vi esse quadro. Mas o tempo nosso seria este. Nós estamos com saudade, não é? Saudade de aproveitar esses dias que estão abertos
a igreja está aberta. Eu disse que pode sentar 3 num banco, um fica no meio, não é? E tem uma lembrança do trigo, da questão do trigo, que é ouvi, mas agora vejo. Agora está começando a separar-se, o parágrafo 187. Nós estamos começando onde nós terminamos na reunião passada. Então, estamos começando a separar-se o trigo. Está começando a aparecer, o trigo está começando a aparecer. Que coisa! Pensa nisso. Eu gosto de pensar assim. Leia, a gente vê a cena. O trigo está começando a aparecer. Esse trigo você sabe quem é. Como também sabe qual é o joio. O joio tem um espírito terrível. Ele usufrui de todas as bênçãos que o trigo usufrui. É o batismo do Espírito Santo, aquela chuva que cai sobre trigo e joio. Mas ele não passa pelo processo do novo nascimento. É onde muitos confundem. O irmão Brana dizendo que você pode ter o batismo do Espírito Santo e está perdido. Por quê? Isso aí é uma chuva que cai sobre justos e injustos. Trigo e joio. E olha, o destino de cada um é diferente. Mesmo sendo trigo, cacho de trigo, ainda tem a casca ali. A casca. Porque pensa assim, o problema do Egito era fazer tijolos. Não parava de fazer, de trabalhar, de construir. Mas ficamos livres, saímos de lá, dos sistemas. E agora dentro do deserto. Já ouvimos isto. No deserto começa com a própria irmã de Moisés. Está dentro da casa, da família. Começou com a família. E aí vai indo. Aí vem o Datão, o Coré, o Abirão. Eles não manifestaram lá atrás no Egito. Eles não foram lá para a porta do mercado, depois no deserto. Eles não foram. Eu aplico assim, é verdade. O irmão Brano tinha hora que ele desabafava, né? Faz presente no meu ministério. Eles deviam começar lá. Esse evangelista que trabalhou na igreja tanto tempo, e comeu, e família toda,
Deveria começar lá na praça. Que tal, meu irmão? Você fundou a igreja que ganhou só através da difamação. Que igreja é essa? Não, essa igreja é tirada do sistema. Mas que sistema é esse? Esse sistema é do diabo? É o sistema de Deus. O irmão Bruno disse, se isso é uma denominação, é a única. Mas o trigo está começando a aparecer. É 187, eu falei 81, né? O trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. Da chuva tardia. Esta é a era da noiva. A pentecostal passou. Esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30. Como foi nos dias de Sodoma, como foi nos dias de Noé. Para ser cumprido, isto é o livro, Jeremias e todo o restante deles que Joel falou destes dias. Este é aquele dia. Eu ouvi, Senhor, e isto estava chegando, porém agora eu vejo. Eu ouvi desde criança, mas agora eu vejo. Você tem que alegrar com isso. A alegria do Espírito Santo. Tanto que eu vi, agora eu estou vendo, porque é hora de ver. Ver o que está acontecendo. Agora eu estou vendo com meus olhos. Apesar de que quantos falsos personificadores levantaram até Janes e Jambres, com todos os seus recursos para fazer tudo o que Moisés fez. Mas você já viu que está uma imitação terrível? É tudo que quer fazer, como Moisés fez. Mas como a Bíblia se repete, e as atenções ficam divididas. O inimigo é separador, ele quer dividir. E as atenções ficam divididas. E aí então acaba que tem família, tem gente, tem irmão, que tem 3, 4 pastores, 5. 3, 4, 5 cabeças. Não, esse aqui o pastor fulano disse isso. Aqui o pastor Ciclano disse isso. E assim por diante. Janes e Jambres, Coré, Abirão, Datã. E o Jambres, mas o Janes, tinha recursos. Mas tem uma coisa. Tudo que fez para fazer tudo que Moisés fez.
eu ouvi assim, os Janes e Jambres eram mágicos e fizeram a mesma coisa que Moisés fez. As suas varas também viraram cobras. Mas aí a do Moisés virou uma sucuri. As cobras do Janes mais os Jambres virou um petisco. Petisco para sucuri. Aqueles Janes e Jambres, com todos os seus recursos para fazer o que Moisés fez, nunca o atingiram. Nunca. Não atinge. 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Isaías 54, o último versículo. Aleluia. Glória a Deus. É bom isso. Mas tem que parar, não é? Como é que faz? Como Jó, eles sabiam de quem vinha, eles sabiam de quem vinha a sua inspiração. Sabia de quem vem a sua inspiração. Que vontade de fazer uma obra para Deus, né? Que vontade de preparar a noiva. Que amor pela noiva. Amor pela noiva. A noiva está dividida em pedacinhos. Está? Não. Não está. O trigo se manifesta. Jó sabia de onde vinha a sua inspiração. Eles sabiam que isto era assim, diz o Senhor. E a mesma Bíblia que falou deles disse: eles viriam nestes últimos dias personificadores. Aquelas denominações, aqueles grupos religiosos, quando algo começou, quem começou primeiro? E o que é isso? Espera aí, pastor Jonas, vem cá ler para mim. Será que é isso mesmo que eu estou lendo? 188, ouvi, mas agora vejo. Espera aí. Quem começou primeiro? Eu grito para o país, para todo o mundo. Quem começou primeiro? Quem começou primeiro? Quem começou primeiro? Moisés, 188. Moisés ou eles? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Aí, 188. Marca essa aí para o encontro, pastor Jonas. Marca essa aí. 188, ouvi, mas agora vejo. Mas está tudo grifado de vermelho e parece que está lendo agora. Quando algo começou, quem começou primeiro? Moisés ou eles? E se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar sua mente
distante da coisa genuína de Deus, que Deus provou ser a verdade através de sua Escritura. Quem está falando é o profeta, é a voz do profeta. E nós não vamos terminar aqui e vamos ali para a esquina, vamos fazer uma visitinha ali. Não seja instrumento, irmão, irmã, desses james e jambres. Não seja. Parece que hoje eu sinto liberdade de abrir um pouco. Irmão, você que acha que não tem resposta, o irmão Brana responde: quem começou primeiro? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora nós temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar sua mente distante, dividindo o que eu falei, distante da coisa genuína de Deus, que Deus provou ser a verdade desde a sua Escritura. Nós ouvimos falar disto com nossos ouvidos. Agora vemos isto com nossos olhos, fazendo a mesma coisa. Amém? Vocês creem nisto? De todo o nosso coração? Inspiração. Essa obra é inspirada. É inspirada. Aleluia. Agora até acrescentei uma palavra no título, no slogan Fé para Vencer. Fé para vencer o mundo. Isso foi inspirado. Inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um filho do homem, Jesus Cristo, manifestado no meio do seu povo. Um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo. Apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa. Ele tinha suas costas viradas para a tenda. Ele disse: onde está sua esposa, Sara? Não, Sara, S-A-R-R-A. S-A-R-A. Ele soletrou assim: Abraão, sua esposa Sara. Onde está? Chamou seu nome. Disse: onde está ela? Disse: ela está na tenda, atrás de ti. Disse: eu vou visitá-lo de acordo com o tempo de vida. E ela riu disfarçadamente. Disse: por que ela riu? Agora, ele prometeu, eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. O que é que nós estamos esperando? É um novo grupo? O que você está esperando? Responde para si próprio o que você está esperando. Responde. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos fechar aqui com esse assunto. Se Moisés tivesse vindo por último, ele seria um imitador apenas. Em nome de Jesus Cristo.
Deus abençoe essa igreja, no Brasil todo, em Goiânia, no Brasil, em cada um desses que recebe assistência dos seus pastores, que viajam e vão aqui, vão ali, e aproveito para dar um abraço no companheiro Sebastião Machado Borges, toda a sua família, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, grita. Aleluia. Graças a Deus.